Muito bem, vamos ver a história de hoje, a história de uma das tribos de Israel, a tribo de Benjamim. Nós sabemos que Deus havia dado ordens, orientações. Nesta época, o Senhor já tinha dado a lei, o povo já tinha saído do Egito, o povo já tinha recebido a sua Constituição, o povo de Israel já tinha a lei, os 10 mandamentos, já tinha as leis cerimoniais, o povo de Israel já sabia como servir ao Senhor, como fazer os sacrifícios, já tinha os seus sacerdotes, mas era o período dos juízes. Era um período que não havia um governo sobre a nação e o povo não tinha rei e cada um fazia aquilo que ele achava melhor. Fazia o que ele achava certo. Cada um seguia conforme o que ele tinha recebido. E quando é assim, quando não há lei, quando não há alguém para ensinar, quando não há unidade, quando não há esta disposição de ouvir o Senhor, então, quando não tem a lei e o ensino, o povo se corrompe. E se corrompe para tudo que é ruim. Nós vemos uma pessoa que se desvia do Evangelho, que um dia conheceu a lei, um dia conheceu a vontade de Deus, um dia conheceu as Escrituras e por algum motivo todo mundo tem em todo tempo, mas jamais se deve abandonar o caminho do Senhor. Jamais se deve abrir mão da salvação e da presença de Deus em nossas vidas. Porque se você sai da presença de Deus, você entra na presença do inimigo. Se você sai debaixo da cobertura do Senhor, você está debaixo das trevas. Não tem outro jeito. Então, se a pessoa deixa o Senhor, o inimigo vem. E quando ele vem, é para matar, roubar, destruir. Quando a pessoa se desvia do Evangelho, seu estado se torna pior do que antes. Pior, porque o inimigo toma conta. E às vezes nós vemos, hoje, por exemplo, é muito triste quando nós vamos fazer um trabalho numa penitenciária e ali, ao conversar com aquelas pessoas que estão ali, ladrões, assassinos, pessoas que fizeram os pecados, as coisas mais horríveis que a sociedade rejeita e foram condenados, e você descobre que são ou eram crentes desviados. Alguém que um dia tocou na igreja era um levita, alguém que um dia pregou a palavra de Deus, fez evangelismo nas praças, alguém que um dia nasceu num lar cristão, recebeu a palavra de Deus, mas não quis, rejeitou, entra numa situação tão terrível e faz coisas tão terríveis. Quando você vai em prostíbulos para evangelizar e conversar com aquelas mulheres e descobre que muitas delas conheceram o Evangelho, são desviadas do Evangelho, o estado fica tão pior. A pessoa entra faz coisas que jamais pensou fazer. Ela entra num estado tão deplorável, porque abandonou o caminho da verdade, abandonou o Senhor. Isto aconteceu em Israel. Deus trouxe a sua palavra. Nós vemos em Juízes capítulo 2, quando o próprio anjo do Senhor vem e fala ao povo, o povo todo reunido, e o povo chora. Aquele lugar fica sendo chamado de Boquim, onde o povo chorou ao ouvir Deus falando, o anjo do Senhor. Mas o povo desobedeceu. O Senhor tinha dito ao seu povo que era para eles não se misturarem com as nações cananeias, não se misturarem com aquele povo. E eles se misturaram. E eles entraram na idolatria, e a idolatria os cegou, e a idolatria os levou às perversões mais terríveis de prostituição, de adultério, de coisas vis tão terríveis que não dá nem para a gente falar. Sim,
o povo de Israel. E vamos ver que houve uma situação tão terrível aqui nos últimos capítulos do livro de Juízes, quando a tribo de Benjamim tem perversão tão terrível como em Sodoma e Gomorra. Quando a tribo de Benjamim, na cidade de Gibeá, um levita vindo com a sua concubina, não quis vir à cidade dos jebuseus, porque ele disse, os jebuseus são um povo pagão, nós não vamos entrar aí para pernoitar na cidade deles, porque eles são pagãos, porque eles podem nos fazer mal, porque eu não confio neles, eles não temem o Deus de Israel, vamos para uma cidade do povo de Deus. Deixaram de pernoitar em Jebus e foram pernoitar em Gibeá. E lá em Gibeá, de Benjamim, tribo do povo de Deus, benjamitas, descendentes de Benjamim, filho de Raquel e de Jacó. Povo de Deus, tribo amada do Senhor. Essa tribo, essa cidade estava tão pervertida que eles vieram como Sodoma e Gomorra e falaram com aquele homem que havia recebido em sua casa o levita e a sua concubina, dizendo, olha, nós queremos abusar deste homem, põe ele para fora. E aquele homem, aquele velho que recebera como hóspede o levita e a sua concubina, disse, não façam isso, ele está debaixo da minha cobertura, ele está debaixo da minha hospitalidade. Aqui tem a minha filha virgem e a concubina dele, façam o que quiserem com estas mulheres, façam com a concubina dele. E eles tomaram aquela concubina e abusaram dela a noite toda e a mulher veio a morrer. E o que aconteceu? Aquele homem fez algo tão terrível, nós vimos isto, que ele pegou o corpo daquela mulher, o esquartejou em 12 partes e mandou cada parte para as 12 tribos de Israel, dizendo, olhem o que está sendo feito em Israel. Olhem aonde está pisando o povo de Israel, a tribo de Benjamim. E reuniu-se um grande exército e vieram lutar com Benjamim. E vieram pedir aos benjamitas que aqueles homens maus de Gibeá fossem entregues, que fosse justiçado o sangue daquela mulher, que fosse tirado o mal de Israel. Mas quando as pessoas entram num caminho pervertido, elas ficam cegas, elas ficam surdas, elas ficam insensíveis, elas ficam possuídas do mal e não enxergam Deus e a vontade de Deus. E os benjamitas não entregaram aqueles homens levianos, não fizeram justiça. Então, não teve outro jeito, houve guerra. E as tribos de Israel lutaram com Benjamim. Mataram os benjamitas e sobraram apenas 400 homens. As mulheres, as crianças, os benjamitas, a tribo, todos foram mortos. E acabaram a tribo de Benjamim, sobraram apenas 400 homens. E como eles disseram que ninguém daria suas filhas em casamento para aqueles homens de Benjamim, eles falaram como que essa tribo vai subsistir? Eles vão casar com mulheres estrangeiras? Eles teriam de casar com mulheres do povo de Israel. Então, eles levam as mulheres que sobram da cidade de Jabes de Gileade, porque Jabes de Gileade não havia participado da guerra, mas mesmo assim ainda faltam esposas para os benjamitas. Quanta dor, quanto sofrimento em defesa do pecado. Nós vemos que onde há pecado tem de haver conserto, onde há pecado tem de haver arrependimento, onde há pecado tem de haver restauração e volta ao Senhor, senão as consequências são muito graves. Vamos ver então
como foram conseguidas esposas para os benjamitas. Em Juízes capítulo 21, vamos ler do verso 15 ao 25. Diz assim: Então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Disseram os anciãos da congregação: Como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas? Disseram mais: A herança dos que ficaram de resto não na deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: Maldito que der mulher aos benjamitas. Então disseram: Eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Lebona. Ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: Ide, e emboscai-vos nas vinhas, e olhai. E eis aí saindo as filhas de Siló a dançar em rodas. Saí vós das vinhas, e arrebatai dentre elas cada um a sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais e os seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhes diremos: Por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade não obtivemos mulheres para cada um deles. E também não lhes destes, pois neste caso ficaríeis culpados. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam. E foram-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família, para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Esta é a palavra. Vemos então que assim termina o livro de Juízes. Termina de uma forma assim, de uma tentativa de acertar as coisas, acertar o pecado, com mais pecado. Acertar os erros, tentando consertar de uma maneira que trazia tanta ferida, trazia tanto constrangimento por causa do pecado. Pecado acobertado, o pecado que não há arrependimento, que não há conserto, ele vai trazer graves e sérias consequências. A tribo de Benjamim quase foi totalmente aniquilada em Israel. Por quê? Porque não entregaram os culpados. E toda culpa precisa haver julgamento. Julgamento. Olha, se os pais acoitam seus filhos, se os pais não corrigem os seus filhos, se os pais não tiram as coisas erradas de seus filhos, corrigindo, ensinando, exortando, virá sobre os filhos e sobre os pais as consequências. As consequências virão, certamente, sobre os pais e sobre os filhos. Não foi assim com Eli. Eli não corrigiu seus filhos. Eli apenas falava: "Oh, meus filhos, não façam isso." Mas era assim que ele devia agir? Não. Ele deveria ser muito mais enérgico. Ele deveria dar sanções, ele deveria dizer: vocês não vão ministrar, vocês não irão realizar o sacerdócio, porque vocês estão sujos, porque vocês estão no pecado, vocês não poderão ministrar, não subirão ao altar do Senhor. Mas Eli simplesmente falava: "Oh, meus filhos, não façam isso." O pecado dos seus filhos continuou, continuou, continuou. E Deus levantou o menino Samuel para trazer a palavra a Eli, ao sacerdote Eli, dizendo: por causa do seu pecado, porque você não corrigiu seus filhos,
Seus filhos morrerão no mesmo dia. E não faltará na sua geração aquele que não estenda a mão pedindo pão, ou seja, a miséria, ou seja, a falta de bênção virá sobre a sua família, porque você não corrigiu seus filhos. Nós vemos Davi, quando a sua filha Tamar foi abusada por Amon, um dos seus filhos, Davi tinha de corrigir Amon, Davi tinha de chamar Amon e exortá-lo, deveria acertar a situação com a sua filha Tamar, que fora humilhada, mas Davi não fez nada. Davi não fez nada. E o que aconteceu? O pecado de Amon, que não foi trazido à tona, não foi chamado a atenção, não foi corrigido, a situação ficou por isso mesmo, aquele pecado foi crescendo. A consequência dele só foi crescendo na família de Davi. Absalão, irmão de Tamar, mata o seu irmão Amon e foge. Absalão volta. Davi não quer saber de Absalão. Absalão se revolta contra o pai e quer matar o próprio pai e assumir o trono. O pecado, quando ele não é confrontado, quando não há arrependimento, quando não há o perdão, quando não há o acerto, o julgamento vem. Não tem jeito, todos vão sofrer. O pai que não corrige os filhos, o pecado virá sobre ele, a consequência sobre os pais e sobre os seus filhos. Todos vão sofrer. Em Israel, por causa do pecado de Benjamim, por causa do pecado daqueles homens de Gibeá, que foram acoitados, que foram acobertados pela tribo de Benjamim, todos sofreram. E o sofrimento vai como um efeito dominó, vai caindo sobre os outros. Agora, Israel está com um grande problema. Sobraram 400 homens e as mulheres de Jabes de Gileade não foram suficientes como esposas para aqueles homens. Ainda tem homens solteiros. Solteiros? Não. Muitos daqueles homens ali que sobraram já eram velhos, já tinham filhos, já tiveram esposas. Não eram só jovens, não eram só adolescentes, era um misto de gente, mas eles precisavam de esposas para que a tribo não acabasse. Por causa de meia dúzia, por causa de alguns que fizeram um erro, todos sofreram a consequência. Na igreja hoje, se o mal não é erradicado, se o pecado não é confrontado, o pecado contamina a igreja e traz problemas para a igreja e causa divisões e causa problemas e causa tanta coisa ruim. Julgamento vem, o julgamento de Deus. Então, o que aconteceu aqui é que ainda faltavam esposas. E então as outras tribos disseram para os benjamitas: olha, nós sabemos que tem uma festa lá em Siló. As moças, as meninas, as adolescentes, as jovens, elas vêm dançar. É um tempo de festa, as virgens ali estão dançando. E vocês fiquem escondidos no meio das vinhas, emboscados. E quando elas estiverem dançando, vocês vêm e vocês vão raptar essas meninas. Escolham as que vocês quiserem. E quando os pais e os irmãos vierem reclamar conosco: olha o que aconteceu, nossas filhas foram raptadas, foram levadas pelos benjamitas. Então nós vamos conversar com os pais, nós vamos aplacar a ira dos irmãos e vocês ficarão tranquilos para que não acabe uma tribo em Israel. Agora, isso era bonito? Isso era certo? Isso era bom? Não. Consequência de pecado, trazendo mais coisas negativas. Imagina essas meninas, uma menina talvez com seus 14 anos e um homem com seus 40 anos vai raptá-la. Uma menina que
está indefesa, estava ali junto com seus pais, junto com seus irmãos, junto com a sua família, de repente é levada para longe de uma maneira tão agressiva. Como ela seria tratada? Como ela iniciaria a vida? Uma menina que sonhava com um casamento, que sonhava com amor, que sonhava com as coisas que as meninas sonham, de ter um lar em amor, em alegria, é pega com agressão, raptada e levada para ser já esposa. Sem uma festa de núpcias, sem a alegria dos cânticos, sem a bênção de seus pais, da família, já começa um casamento com feridas, com lágrimas, com tristeza, com choro, consequência de pecado. Pecado que não foi tratado. O pecado, todo pecado precisa ser tratado. Precisa haver arrependimento e precisa haver a cura do Senhor. Deus traz a cura. Deus traz a resposta. Mas é preciso haver no coração de quem pecou o arrependimento, para que a bênção venha, para que a bênção flua. Nessa história, nós vemos que acobertar o pecado simplesmente vai trazer consequências para as gerações seguintes. Efeito dominó que vai alcançar as gerações, como foi na família de Davi, como foi na família de Eli, como foi na tribo de Benjamim. É necessário que todo pecado seja tratado, confrontado, abandonado, que todo pecado seja tratado. Quando a pessoa persiste no pecado, ela vai receber as consequências, mas aqueles que trataram do pecado estarão livres, para que a bênção venha. Para que a bênção venha sobre os seus filhos. Não encubra os seus erros, confronte-os. Os pais devem ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Devem ensinar seus filhos a amarem, a respeitarem e a obedecerem ao Senhor. Devem ensinar o caminho do arrependimento, do perdão. Não deixe seu filho crescer emburrado, fazendo birra. Não deixe seu filho crescer desobedecendo, respondendo, falando palavrão. Não deixe seu filho crescer agressivo, batendo nos irmãos. Não deixe seu filho crescer sem limites. Não deixe seu filho crescer sem te respeitar, sem honrar os pais, sem honrar os mais velhos. Não deixe seu filho crescer desobedecendo, indo por um caminho, fazendo a vontade dele, mas que você o ensine. Ensine no caminho, ensine com seu exemplo, ensine com a palavra, ensine seu filho no caminho do arrependimento, do acerto, de limpar o coração, de pedir perdão e de acertar a sua vida com Deus. Nesta hora, eu quero orar com você. Vamos orar. Coloque a sua vida, seu lar, sua necessidade, seu coração, seu pecado diante do Senhor. Deixe Deus te perdoar, te lavar, te ensinar. Seja limpo, seja santo, seja puro. Deus é o Deus que nos santifica. Não guarde pecado, não assuma as consequências do pecado, mas peça o perdão. Seja limpo no sangue do Cordeiro. Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para que o Senhor me sonde, o Senhor me conhece, o Senhor sabe todas as coisas a meu respeito. Lava-me, Senhor, limpa-me, Senhor. Perdoa todos os meus pecados, purifica-me completamente de toda iniquidade, dá-me um coração puro e reto na Tua presença. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo e te peço perdão.
perdoa-me e abençoa a minha casa, abençoe a minha descendência, livra-nos de toda consequência do mal e dá à minha descendência, à minha família, a tua bênção, a tua paz, o teu amor, a tua alegria, a tua salvação. Eu me entrego a Ti, com tudo que sou e tenho, eu me entrego a Ti, para viver em Tua presença e honrar o Teu nome. Recebe-me, Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo, transforma-me e usa-me para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pai, as pessoas que nos assistem, Tu conheces cada uma. Cada um seja visitado agora pelo Teu Espírito, seja limpo, seja lavado pelo Teu sangue, seja purificado pelo Senhor e conheça Teu amor, Tua bondade, Tua paz. Abençoe cada lar com saúde, aqueles que estão enfermos sejam curados, aqueles que estão oprimidos sejam libertos, aqueles que estão presos pelo vício, pelo pecado, sejam livres agora, pela revelação de Jesus Cristo e pelo Teu poder. Abençoamos cada lar com a Tua doce presença, com o Teu grande amor. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.